É uma grande alegria e um prazer, né, integrar esse projeto da Abrasde, Cláudio Souto comentado. Eu vou desenvolver minha leitura sobre o livro Sociologia do Direito, uma visão substantiva, né, na sua terceira edição, publicada pela Sérgio Antônio Fabres. Né? O livro é de Cláudio Souto e Solange Souto. Antes de iniciar, né, só registrar que Cláudio Souto é um cidadão pernambucano, né, de Garanhuns, né, essa cidade marcada, está aí a foto do relógio que tem tanta identidade da cidade, e que Cláudio Souto é uma pessoa que se diferencia por sua capacidade de escuta, né, até a sua maneira de fazer a crítica mais veemente, a crítica mais forte, ele assim o faz com um tom, né, não agressivo. Bom, em relação à nossa amizade, registrar, né, Cláudio Souto diz que é meu fiel escudeiro, né, e assim o é, principalmente de 2006 para cá, né, a quem eu devo bastante a continuidade de minha vida em pesquisa e toda a minha dedicação. E também registrar, essa aí é a turma, né, que Cláudio Souto foi dar a sua palestra na Faculdade de Direito do Recife, né, e a gente sempre, semestralmente, convida o professor a ir lá, né, falar, trazer a sua noção de teoria substantiva do direito. Tá? Essa é a obra, né, em livros, os artigos não estão todos numerados aqui, mas na Abrasde haverá a identificação de todos os livros e artigos. Então, ficar aqui a tese de doutoramento dele, de 54, né? Depois a tese do doutoramento na Alemanha, de 84, e esse último, exatamente o livro que eu vou trabalhar, o livro de 2003. Ok? Bom, essa é a estrutura do livro, ele é constituído de 15 capítulos, né, e há o apêndice. Eu vou trabalhar também o apêndice para mostrar como Cláudio Souto se mantém atualizando, né, todo o seu conhecimento. Importante, antes de iniciar, trazer a terminologia que Cláudio desenvolve. Ele usa, né, toda a perspectiva de normatividade, padronização, social humano, fato social, né, em sua perspectiva, usando os autores centrais da sociologia e da sociologia do direito. Na perspectiva de Cláudio Souto, a sociologia do direito tem por objeto o normativo humano, que pode ter uma aparência de como ordem social trazia uma noção de continuidade ou uma noção de algo que é estruturalmente determinado por um grupo dominante. Não é essa a perspectiva de ordem social de Cláudio. Tá? Pelo contrário, o que ele lida não é com a perspectiva procedimentalista, né, mas é talvez um dos últimos autores que ainda tem a perspectiva substantiva, né, conteudística de uma noção de padronização de ordem social. E é um trabalho científico e ele coloca, né, qual é a noção de ciência e a perspectiva de ciência que ele tem em sua obra. E ele vai trazer ciência como a observação rigorosa de dados. Então, ele defende a hipótese que é possível, né, através de observação rigorosa de dados, ou seja, numa perspectiva probabilística, apresentar explicações da ordem social. Ou seja, é possível, através de pesquisa científica, inferir e conhecer, né, o ser humano em sua perspectiva de normativo, né, humano na sociedade. Tá? Então, sim, é possível a pesquisa entender o ser humano enquanto um ser individual e coletivo. Nós não somos seres exclusivamente individuais, né, no sentido psicológico, idiosincrasia de cada um, né, mas também a gente não pode eliminar esse elemento do humano, da individualidade, e também a gente não pode tomar o ser humano exclusivamente como instituição, coletivo, organização, né, mas também a gente não pode eliminar esse ponto. Então, a padronização, no sentido que Cláudio Souto desenvolve, ela está constituída do humano enquanto ser individual e coletivo. Nessa perspectiva, a sociedade é interação social externalizada.
né? E é aqui que ele se afasta da questão de intencionalidade ou de uma perspectiva psicológica de sociedade. Tá? Então, o social é sempre mudança, mesmo quando é controle. Isso é uma frase importante do autor, em que ele coloca que o social normativo não pode ser reduzido justamente a esse elemento estrutural ou constitutivo de uma perspectiva dominante. Né? Ele tem frases como nunca no momento histórico houve, né, a uniformidade de aceitação de uma perspectiva social. Então, sempre há mudança, a gente sempre vive esse elemento de tensão, né? O cultural e o anticultural em qualquer momento social. E ele traz a ideia de fato social, né? Explorando aí Durkheim, mas colocando o ponto aqui é que ele quer dizer que sim, existe o fato social que não se confunde com o fato físico, não se confunde com o fato biológico, né? Não se confunde com o fato psicológico. E dentro desses fatos sociais, a sociologia do direito vai lidar com a perspectiva normativa. Então ele explora os conceitos de socialização, padronização, ordem social e controle social em seu livro, trazendo que esses conceitos estão relativos a uma perspectiva substantiva, não simplesmente procedimental. E também conceitos como adaptação, conformidade e expectativas não podem ser confundidos na obra de Cláudio Souto como uma questão de submissão. Né? Ele trabalha a adaptação, conformidade e expectativa como conceitos que estão atrelados justamente aos movimentos de mudança, né? Mas não por isso a gente pode negar que há sim uma perspectiva normativa do humano, certo? Bom, nesse aspecto, o direito, então, ele tem uma composição específica. A composição específica do direito é exatamente o que ele vai explorar quando ele trabalha a sua noção desse indivíduo coletivo. Que expectativa é essa? Bom, para Cláudio Souto, o humano ele é constituído de sentimentos, ideias e vontades. Então, veja, o elemento afetivo de sentimento, ele é individual, mas também ele é coletivo. As ideias não é a minha ideia que eu tenho individualmente, mas também não se pode tirar a minha leitura e as minhas ideias individuais, porque tem a ideia coletiva, a minha noção de mundo, a minha noção das coisas. E a vontade também não é uma vontade exclusivamente individual, nem é uma vontade exclusivamente coletiva. Então, sendo assim, Cláudio Souto vai dizer que individuadamente nós temos sentimentos, ideias e vontades no sentido de nós temos afeto, nós temos conhecimento, cada um tem o seu conhecimento, né? E nós temos a motivação e o modo de atuar das coisas. Porém, isso integrado numa perspectiva intersível, ou seja, na exposição do ponto de vista social, na interação dessas individualidades, a gente gera a socialização, e é no processo de socialização que a gente passa a constituir em pessoas, cidadãos, né, cidadãs. E aí o intercive passa a ser estímulo, né, guia e força, né, no sentido de estímulo para atuar uns com os outros, um guia, né, das ideias que a gente deve ter, ou seja, que perspectiva de ideia a gente tem quando age em sociedade, e a força no sentido, pessoal, da motivação. Não é força no sentido de violência, mas força no sentido de estímulo na atuação no mundo social. Então, veja, nós, né, somos seres constituídos de self e sociedade simultaneamente. Não há como predominar o self ou predominar o social. A leitura de Cláudio Souto é que isso se dá constantemente, um influenciando o outro. Por isso a gente não pode trabalhar só uma perspectiva ou só outra. E é assim
que a gente faz da socialização a produção do social normativo que gera o direito com uma forma de controle social. E aí os nossos sentimentos, ideias e vontades, eles são constituídos de afeto e estímulo, de um saber guiado e de um atuar com uma força de motivação para o que ele chama de o dever ser de justiça. Então, a noção de justo, né, a noção de justiça, justiça social que a gente produz em cada momento social. E o direito é quem vai provocar esse momento. Isso é o resumo que eu posso trazer do livro, né? Na introdução, Cláudio Souto trabalha toda essa terminologia. Ele vai colocar a sociedade humana como perspectiva generalizada, né? Ele explora a existência do controle social nessa perspectiva, não é um controle social só, né, num ponto de vista ou, né, indivíduo ou coletivo, mas dos dois simultaneamente, né? E daí ele traz o sentido social do humano, a ideia de socialização, controle social. Ele trabalha a questão da criança, o desenvolvimento infantil, né, como uma criança lida com as suas frustrações, como o adulto socializado lida com as suas frustrações e suas alegrias, nos dois casos, claro, né? E ele diz que há uma continuidade nos comportamentos. E é essa continuidade nos comportamentos que gera, através da socialização, uma noção, um sentimento, ideia e vontade de controle social. A ideia de conformidade, insisto, certo? Não é no sentido de submissão, né? Mas de conformidade no sentido que a gente integra e compõe, né, o social, dando a questão da legitimação, né, que não se dá uma legitimação só pelo procedimento, mas uma legitimação substancial, conteudística dessa perspectiva de justiça que a gente tem nos momentos da sociedade. E aí vem exatamente o capítulo que ele bota que o social é sempre mudança, mesmo quando é controle, né? Eu quero enfatizar aí essa perspectiva, né, que o social ele é mudança e controle simultaneamente, e cabe ao sociólogo do direito perceber esse movimento. No primeiro capítulo, pessoal, ele começa a lidar com o que é que ele entende por sociologia do direito. Aqui ele explora a relação da sociologia com a dogmática e a filosofia do direito. É um capítulo muito crítico, né, em relação à dogmática se arvorar a seu único sentido e única perspectiva de leitura do direito. Ele também é muito crítico a uma perspectiva extremamente abstrata da filosofia do direito, né? E aí ele põe a sociologia como esse saber que traz o concreto para lidar com o abstrato e com a noção dogmática, né? Então, a importância, né, e a impossibilidade de se trabalhar uma noção de direito na sociedade distante do seu concreto social, que é o humano dentro da sociedade e a força que a sociologia do direito tem. No capítulo 2 ele desenvolve vários métodos e técnicas. Veja que é importante aqui para mim deixar claro que ele não traz o método nem a técnica. Ele diz que existem várias formas, ele bota vários casos concretos e como isso pode ser trabalhado e usado na sociologia do direito, tá? Não afastando daí conhecimentos psicológicos, antropológicos, né? Não reduz a um sociologismo em si, né? Mas pelo contrário, que sim, elementos e técnicas da dogmática, da filosofia, da antropologia, da psicologia, da história, devem também ser explorados e trabalhados no olhar sociológico. Bom, e aí ele parte o capítulo 3, 4 e 5 para desenvolver a história da sociologia do direito. Ele tem, né, e faz aí as suas críticas de toda a formação da sociologia do direito na França, na Alemanha, Estados Unidos e Escandinávia, né? Mas ele vai colocando, pessoal, é muito importante esse capítulo, né, quando ele cita vários nomes, ele desenvolve, né, ainda que num módulo manual, as ideias centrais de cada um dos autores. Ele trabalha a suficiência e a insuficiência dela para reduzir, né, o social humano numa perspectiva sociológica.
ok? E aí no capítulo 4 e 5 ele trabalha a perspectiva brasileira, ou seja, como no Brasil, o que ele vai chamar de os anos de desbravamento, né? Desde o que ele vai colocar como a Universidade do Recife, né, que foi criada juntando as várias instituições, que vai da Faculdade de Direito, o curso de Filosofia, o Museu de Artes, né, formando o que hoje é a Universidade Federal de Pernambuco, inicialmente como a Universidade do Recife. E aonde ele integrou, né, inicialmente no grupo lá de filosofia, e depois é que ele integra, né, faz um novo concurso e integra o corpo docente da Faculdade de Direito do Recife. E os anos de consolidação, né, onde ele coloca a passagem, né, do Recife para Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, né, cita os principais autores dessa época, né, que vai Cláudio Souto aqui na Universidade do Recife, Miranda Rosa, né, Roberto Lira Filho da UNB, Eduardo Faria, né, na USP, Vará, Eliane Junqueira no Rio de Janeiro, Luciano Oliveira, dando continuidade aos trabalhos aqui em Recife, né? O pessoal da Bahia é extremamente forte, e a gente tem a perspectiva atual, e ele chega não nesse livro, mas em obras posteriores, em artigos, ele vai até a Abrasde, né, como a consolidação desse período. Bom, só no capítulo 6 ele vai trabalhar essa questão da natureza móvel do social, né? E aqui veja que é a natureza móvel, né? Então é um texto ou um capítulo em que ele desenvolve essa perspectiva da flexibilização do controle social, a cultura e a contracultura como integrantes do controle social, né? A necessidade de mudança, e ele trabalha sim com a ideia de estratificação, o problema das instituições ou a institucionalização do normativo e do não normativo, né? E aí ele traz a sua definição de controle social como esse integrante do social que gera a capacidade da gente de perceber, né, dentro do movimento social, mesmo que contrário às normas do momento, eles são imprescindíveis exatamente para gerar esse motor motivador. Então, veja, não é uma perspectiva necessariamente, né, de que os movimentos sociais vão gerar grandes mudanças, né, mas sim que existem normas sociais desviantes, né, e não por isso se trata de deixar de reconhecer a possibilidade que uma violência, por exemplo, a justiça com as próprias mãos, não integra a noção de direito. Então, veja, os movimentos sociais, com todas as suas lutas e todas as suas forças, né, traz momentos e movimentos de não direito, né, até de violência mesmo, ele relata isso, né, mas que a formação e a constituição, na perspectiva de direito, estaria no momento em que os sentimentos, as ideias e as vontades vão formar essa perspectiva de justiça social. Tá? No capítulo 7 ele trabalha os tipos de controle social. E aí tem a diferença do formal e do informal, né? Ele bota essa tipologia usando muito Max Weber, né? Mas ele atualiza na sua perspectiva, ou seja, o formal e o informal tem elementos de direito e não direito. Em que sentido? Se o formal, por exemplo, o Estado promove aquilo que não traz sentimento, ideia e vontade de justiça social, esse formal não é direito. E aquilo que do informal gera violência, agressividade e não forma sentimento, ideia sentimento, ideia e vontade desse normativo social, né, da noção de justiça, isso também não é direito. Tá? Essa é a ideia central do Cláudio Souto. Ou seja, o direito é aquilo que forma sentimento, ideia e vontade de justiça, né, do dever ser de justiça. Tá?
No capítulo 8º, ele trabalha e desenvolve a perspectiva científico-social do direito, que é essa que eu acabo de dizer. Então, veja, o coercível, né, não é suficiente para a noção de direito, né? Então, muitas vezes, a gente aposta nessa capacidade do direito de servir ou se usar da força, né, para inibir um movimento social ou alguma coisa, e Cláudio vai dizer que isso não é suficiente. Né? Primeiro porque em nenhum momento da sociedade 100% das pessoas aderiram a uma perspectiva normativa de sociedade. Né? E para que haja essa noção genérica e geral, né, de sentimento de justiça, é preciso mais do que o uso da força. Então, não necessariamente a coercibilidade ou a coercitividade é suficiente para gerar uma noção de direito na sociedade. Então, o mundo jurídico não necessariamente é o estatal, certo? Bom, e aí ele traz um conceito de direito e definição de fato social. É aqui onde ele coloca exatamente a sua ideia, né, de direito, né, como fato social normativo do humano, composto pelos sentimentos, pelo intercive, né, sentimentos, ideias e vontades. E ele apresenta nesse capítulo a aplicabilidade disso em decisões judiciais. Ele relata várias decisões judiciais que usam essa noção de justiça, né, através de sentimentos, ideias e vontades de justiça, em casos forenses. Tá? Nesse capítulo, ele desenvolve a noção de formal e informal, ele retoma o debate e agora coloca aqui essa perspectiva e as várias classificações possíveis de direito. É um capítulo bem descritivo, aonde ele vai trazer no capítulo seguinte a sua perspectiva e a sua proposição do que seria realmente o direito e como investigar e pesquisar os processos sociais do direito sobre essa perspectiva, certo? Então, aqui ele apresenta, né, pesquisas desenvolvidas, inclusive explorando, né, não só do ponto de vista da interação, mas inclusive da relação entre países e entre estados, né, quando ele trabalha os processos macrogrupais ideológicos internacionais, né, como as relações internacionais vivem essa condição e essa situação. Tá? Bom, na sequência, o capítulo 12, ele coloca definitivamente, né, a sua crítica total à redução do direito ao direito positivo, ao direito estatal, né, e traz exatamente a perspectiva que o controle social, né, ele precisa ser pautado por um sentimento e a ideia de justiça, certo? Então, independente de ser direito estatal ou de ser movimento social, isso não é suficiente para o estabelecimento do direito, tá? Mas uma perspectiva de sentimento, ideia e vontade de realmente produzir uma perspectiva de justiça na sociedade. No capítulo 13, ele explica a sua pesquisa, né, pesquisas realizadas com crianças e adolescentes, aonde ele mostra cientificamente a capacidade de se desenvolver por pesquisa científica a identificação de sentimentos e ideias de justiça no ser humano. Né? E, na sequência, ele segue concluindo o livro, né, trazendo exatamente a questão da mudança, como é importante a mudança, que não é suficiente uma perspectiva econômica, nem uma perspectiva política para tratar do direito, né? Mas que, pelo contrário, a questão do desenvolvimento econômico, das questões políticas ou das ideologias, integrante desse elemento que ele vai chamar do direito, né? Ou seja, a noção de sentimento, ideia e vontade de justiça. Quando ele conclui, né, mostrando os dados da pesquisa, né, um capítulo descritivo dos seus dados da pesquisa, principalmente a pesquisa que ele desenvolveu na Alemanha e como ele aqui no Brasil voltou a replicar, né, e trazer novos dados sobre a sua ideia de direito. E, por fim, pessoal, mostrar, né, o apêndice do livro,
primeiro, mostrar a vocês que Cláudio Souto, sim, ele segue pesquisando, isso é muito motivador, né? A gente vê um autor que não parou do tempo, ele se mantém ativo, se mantém desenvolvendo as suas reflexões, os seus trabalhos até a presente data. E como o livro é de 2003, né, foi um período em que a gente teve o trabalho do direito alternativo. E nesse texto de Cláudio Souto, que também virou um livro, né, que deve ser comentado por outro colega, nesse livro, Cláudio Souto trabalha, quer dizer, nesse capítulo, ele trabalha exatamente a importância do direito alternativo não cair, né, num afã de que tudo é direito. O principal ponto para mim, a minha leitura desse livro, é que é importante que o direito alternativo seja um aumento da liberdade do juiz em aplicar o social nas decisões judiciais, não pode se tornar qualquer forma de direito, né? Senão a gente pode gerar e usar o direito alternativo para o uso de um grupo dominante e violento, né? Mas é preciso ter a clareza, né, da noção substantiva do direito para que o direito alternativo traga uma aplicação substantiva, né, e sim promova uma sociedade menos violenta. Tá? É assim, pessoal, que Cláudio Souto, né, traz para a gente a sua noção, a sua perspectiva de direito como sentimento, ideia e vontade, né, de justiça para a sociedade. E para mim é muito importante ele dizer a gente, ou explicar para a gente, que isso é possível ser realizado e aferível, né, através de pesquisa científica. Tá? Cláudio, obrigado por sua obra, obrigado por seu trabalho. É um livro que eu indico, né, e acho que todo mundo deveria ler, não só pelo conteúdo e pelos dados que ele traz, né, internacionais e nacionais da sociologia do direito, mas também por ser um autor que até hoje quer, né, uma perspectiva substantiva do direito. Obrigado, bom trabalho e boa leitura a todos.